O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro da série Personagens Bíblicos com o pastor Afonso Chaves, vamos estudar o profeta Eliseu. O nosso estudo de hoje será do personagem Eliseu, conforme já temos vindo em estudos anteriores, sempre estudando os personagens bíblicos. Hoje Eliseu. Em várias dessas vidas que nós estudamos, são vidas exemplares que nós podemos tomar as suas vidas como modelo para nós copiarmos e aprendermos mais aquilo que vem agradar a Deus ou que agradou a Deus nesses homens. E se houve algum comportamento errado, uma coisa imprópria, para nós também é ensino de um caminho que devemos evitar, fugir, escapar, porque desagrada a Deus. Mas Eliseu é um profeta do qual temos da parte de Deus o testemunho de que foi aprovado, agradou a Deus. E vamos estudar então com este ponto em destaque de uma vida abençoada. Para estudarmos a vida de Eliseu, começamos em 1 Reis, capítulo 19, e citando lá no verso 16, quando o próprio Deus é quem elege este homem, Eliseu, para ser profeta, e profeta em substituição do então profeta Elias. Atentemos que naquela época de Elias, e naquele momento em particular, Elias estava bem desanimado, no sentido de que a aparência é que toda a obra de Deus na vida dos israelitas foi em vão. Não sobrou ninguém servindo a Deus, só ele, Elias, mas indo ao encontro de Deus e ouvindo Deus falar com ele, Deus instruiu. Não é só ele, tinham 7.000 joelhos que não se dobraram à idolatria. Assim, em todo o tempo, Deus tem os seus, ainda que nossos olhos não vejam. O importante é nós sermos de Deus, ainda que pareça não existir nenhum outro mais, mas continuemos fiéis a Deus. Tanto assim que Deus coloca para Elias 3 missões, que eram justamente testemunho da continuidade da obra, que Deus não tinha perdido o domínio sobre tudo. E Deus determina então que seja por Elias ungido Eliseu, profeta, em seu lugar, que também seja ungido Jeú, rei de Israel, e um outro homem, Azael, da Síria, que seria rei sobre a Síria. Estes 3 estariam assim designados. Em particular, observemos o verso 16, dentro do assunto do estudo do personagem Eliseu, quando diz o verso 16, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aí está. Ainda com Elias vivo, esta missão foi colocada, citando diretamente da parte de Deus, a eleição, a chamada de Eliseu para profeta. Agora, irmãos, destaco no princípio já, que a missão de Eliseu não é só para bem, não. Era um juízo em condenação também. Porque podemos observar o que diz a palavra do verso 16, ao se expressar Deus desta forma: e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Então temos aqui sentença de condenação, o juízo de Deus em desaprovação de algumas vidas
E quem estaria sendo instrumento da condenação? Justamente Azael, rei da Síria, depois Jeú, rei de Israel, e quem escapasse desses dois, Eliseu, estaria responsável no aspecto de, observa usar a palavra bíblica, matá-lo-á Eliseu, profeta, mas estava ali também como espada de Deus, colocada contra a nação de Israel que se tinha desviado do Senhor. Mas continuemos, aqui temos somente, por enquanto, esta chamada. Mas, em seguida, mais à frente, verso 19, diz as Sagradas Escrituras assim: partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Um ato simples, passou por alguém e deixa a capa em cima. Mas Eliseu entendeu a mensagem, porque diz o verso 20: então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Olha a prontidão, sem palavras. Não houve palavras. Eliseu entendeu a mensagem. Uma capa que foi colocada sobre os seus ombros. Ou seja, a cobertura de Elias estava sendo colocada sobre Eliseu. Observe isso. Muito bem. E diz a palavra que Eliseu despediu de seus pais, matou os bois com que lavrava, queimou os utensílios da lavoura para assar os bois, e distribuiu a carne assada para o povo, e pronto. E seguiu a Elias. É o final do verso 21. Final do verso 21. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Aí está o nosso personagem, Eliseu, chamado por Deus. Assim, em particular, de uma forma peculiar, Elias o chama. Sem palavras, ele entende, renuncia a tudo, despede dos pais, abandona os instrumentos do seu trabalho, de uma forma irreversível. Observe que é irreversível, que ele matou os bois e queimou os instrumentos da lavoura. Não deixou nada para trás, como que impedindo, deixando saudades ou possibilidade de retorno, e partiu. E seguindo Elias, observe que a função dele era só esta: servir Elias. Servir Elias. Aí está o nosso personagem. Qual o destaque? Servir Elias. Nada mais por enquanto. Mas continuemos, irmãos. Passando agora já para 2 Reis, capítulo 2, porque os capítulos seguintes vão tratar mais do que Deus estava operando através de Elias, mas o nosso personagem de hoje é Eliseu. Vamos encontrar de novo citações importantes envolvendo Eliseu, quando Elias já está para ser recolhido por Deus. O recolhimento de Elias seria por um arrebatamento, sem experimentar a morte. Nesta parte, no capítulo 2 de 2 Reis, desde o primeiro verso, encontramos Elias fazendo as suas últimas viagens, saindo de Gigal, indo para Betel, de Betel indo para Jericó, Jericó indo além do Jordão, e toda vez Elias diz para Eliseu: fica aqui, que eu vou em frente. Mas vemos Eliseu, aquele perseverante, e dizendo: de forma nenhuma te deixarei. Está pronto a seguir Elias até ao fim, não para em lugar nenhum, vai seguindo, servindo-o até ao fim da jornada. Os profetas outros, os servos de Deus naquele tempo,
Muitos sabiam também desse fato. E diziam a Eliseu: você sabe que Deus vai recolher o teu senhor Elias? Ele disse: bem o sei, calai-vos. Então, o arrebatamento de Elias, a retirada, o recolhimento de Elias, já era conhecido, inclusive por Eliseu. E observe que ele poderia humanamente falar, dizendo assim: bom, já que ele vai embora, deixa eu já tomar minha posição, deixa ele ir, e eu vou ficar em alguma cidade aí, já começando o ministério, que sou substituto dele. Mas não, ele é perseverante na condição de servo até o fim. Não ousa, não tem orgulho nem soberbo de assumir uma posição que ele já tinha entendido, entendendo que o outro tinha terminado a carreira, mas não se precipita em nada. Por enquanto ele é servo de Elias e continua servo de Elias, e vai como servo de Elias até o fim. São detalhezinhos que precisamos entender. O que Deus tem em fazer na nossa vida, irmão, vai fazer. Não precisa precipitar. Deixa as coisas correrem normalmente. Uma semelhança de Davi. Só que em Davi, Saul era inimigo de Davi. E aqui Elias não é. Elias é senhor de Eliseu. Mas Davi também, em momento algum, ousou assumir um reinado, o governo do povo, ainda que constituído por Deus, enquanto Saul estava presente. Mas Saul sendo retirado, aí sim, Davi assumiu. E aqui Eliseu não ousa abandonar Elias de forma nenhuma, ainda que entendesse tudo. Terminou a carreira, agora é minha vez. Mas não, vamos ser aqueles que vão na jornada, na tarefa, na missão que Deus deu até então e até o fim. Continua a palavra dizendo que Elias atravessa o rio Jordão, simplesmente tomando a sua capa e batendo no rio, e as águas se separam e Elias passa a pé, acompanhado de Eliseu. Foi bom Eliseu acompanhar Elias até o fim, porque chega um momento em que Elias oferece a Eliseu uma oportunidade: pede o que queres antes que eu seja tomado de ti. E o que é que Eliseu pediu? Porção dobrada do Espírito de Deus. Se em Elias havia uma porção do Espírito de Deus, Eliseu queria o dobro. Não pediu autoridade, poder, riqueza, nada. Pediu Espírito de Deus, presença de Deus. No aspecto, vamos dizer assim, da excelência do que é ter o Espírito de Deus, ele pediu o que mais excelente, foi sábio. Salomão pediu sabedoria, e esse pediu o próprio Espírito de Deus na vida dele. Atentem para isto. Elias responde: se você me ver sendo tomado, isso te será concedido. E o que temos em passos seguintes? Continua Eliseu com Elias, até que carros com cavalos de fogo separam um do outro. E então Elias é arrebatado num redemoinho para Deus, para os céus. Será que Eliseu viu isto? Podemos ler nas Sagradas Escrituras, aí mesmo em 2 Reis, no capítulo 2, quando se diz no verso 12: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Por essa expressão do verso 12, podemos dizer que Eliseu viu quando Elias foi arrebatado. Dentro da palavra falada antes, da promessa de Elias, poderíamos afirmar então que Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito de Deus. Qual era a porção do Espírito de Deus em Elias? A Bíblia não diz, irmão. A Bíblia não diz. Eu nunca ouvi dizer que houvesse uma medida que definisse a quantidade de Espírito de Deus numa vida. Eliseu pediu dobrado.
as condições impostas para que isso acontecesse foram cumpridas, então ele recebeu o dobrado. Na Bíblia nós temos a respeito de Cristo Jesus, que recebeu sem medida. Quer dizer, não há limite, não houve limite do Espírito de Deus em Cristo Jesus. Tanto que a palavra em Colossenses diz que em Jesus, corporalmente, em Jesus, habitava a plenitude da divindade de Deus. Em Jesus tudo. Em Elias uma porção. E Eliseu, 2 porções. Mas quanto que é isso? Não sei. A Bíblia não fala. E não entendo como volume, porque Deus não se mede por volume. Como seria essa porção dobrada? Não sabemos. Mas fica isso aí, por enquanto, destacado assim, que depois vamos ter que voltar a este assunto, para vermos os mistérios de Deus e compreendendo melhor a atuação de Deus em todas as coisas. Vamos continuar mais um pouco. O início do ministério de Eliseu é a partir daqui. Ou já o seu ministério era antes, como servo. E agora ele está como o profeta substituto de Elias. Só tinha ele como profeta? Não, muitos profetas. Mas dentro de um propósito de Deus, Eliseu estava em lugar de Elias. Porque Deus diz: ungirás Eliseu em teu lugar. E Eliseu começa seu ministério desta forma. Ao ser arrebatado Elias, aquela capa caiu. Eliseu toma a capa de Elias, vai até o Rio Jordão no retorno da caminhada e bate com aquela capa no Rio Jordão também, como fez Elias antes, na vinda. No regresso agora é Eliseu que faz, clamando: onde está o Senhor Deus de Elias? Qual é a resposta? O Rio Jordão se abre. É bonito vermos esse detalhe, que de alguma forma parece que Eliseu estava questionando: será que de fato o Espírito de Deus veio sobre mim? O Espírito de Deus que estava sobre Elias agora está sobre mim? Era uma outra forma de se perguntar junto ao Rio Jordão. E a resposta: o rio se abriu, como foi na vinda com Elias. Eliseu volta só, sem Elias, mas o Espírito de Deus continua com ele. Deus não se ausentou, foi com os dois e agora volta com Eliseu. É interessante notarmos também, na continuidade deste assunto, no verso 15: vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Pergunto: o espírito de Elias estava agora sobre Eliseu? É isso mesmo que nós estamos lendo? Dentro da compreensão, irmãos, do que temos falado até agora, não é o espírito de Elias que veio sobre Eliseu ou com Eliseu, é o espírito de Deus que estava em Elias, também estava agora em Eliseu. Cuidado, precisamos tomar esses cuidados. Assim como também sobre nós, ao aceitarmos Jesus, sobre nós, em nós, dentro de nós, está também o Espírito de Deus que habitou em Cristo Jesus, pelo que podemos chamar a Deus como Pai. Está em Gálatas capítulo 4 essa afirmativa. Não é o espírito de Elias que agora estava em Eliseu, é o Espírito de Deus que atuou por Elias, agora estava atuando em Eliseu. Cuidado. E mais detalhes: os homens se prostram diante de Eliseu em adoração. Se olharmos isto, já tenho falado de outra oportunidade, mas reafirmo, não se está adorando Eliseu. A adoração, irmãos, é somente a Deus.
O que aqueles 50 homens profetas estavam fazendo ao adorar ou se prostrar diante de Eliseu, não é adorando Eliseu, adorando o Espírito de Deus, notoriamente, manifestadamente presente em Eliseu. Precisamos ter esse cuidado, senão alguém acha que pode prostrar diante do servo de Deus, do santo homem, este, aquele ou aquela santa mulher e outras mais. Negativo. A adoração é só a Deus. Tanto que uma passagem semelhante encontramos em Apocalipse, que o evangelista João, apóstolo João, se dobra diante do anjo, que fala com ele, que mostra as maravilhas registradas em Apocalipse. Mas o anjo diz: opa, põe-te em pé, não faças tal, adora a Deus. João foi instruído ali. João estava adorando o anjo, porque era magnífico, mostrava coisas tremendas do Apocalipse, mas ele era um mensageiro de Deus. Tanto que ele diz: eu sou o servo de Deus como você, adore a Deus. Assim, para nós vermos, irmãos, que a mensagem diz: ao Senhor servirás, somente a Ele adorarás, permanece. E muitos, às vezes, querem cultuar o servo de Deus, o mensageiro de Deus, o profeta de Deus, ou em outras religiões chamando de santos, homens e mulheres de Deus. Não, a adoração é somente a Ele servirás e diante dele te inclinarás. Continuamos. Vem agora a carreira de Eliseu. Depois desse fato da travessia do Jordão, vamos notar em Eliseu muitos prodígios, muitos milagres, muitos feitos gloriosos. Lógico, diferentes de sinais e maravilhas operados através de Elias. Muita gente quer copiar, mas Deus não é alguém que repete sempre as mesmas coisas. Não é assim. Deus tem suas formas de agir. E às vezes os homens há que querem servir a Deus criando sistemas de repetição e cópia de atos dos servos de Deus no passado. Vamos ver que com Eliseu, substituto de Elias, os milagres, são vários, são diferentes. São diferentes. Vamos continuar no nosso estudo. Nesse capítulo 2 que estamos lendo, verso 19. E os homens da cidade de Jericó, disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Um comentário simples. Servos de Deus reunidos, conversando, uma conversa normal, comum desta vida. A cidade é boa para morar, Jericó, mas as águas ruins, a terra estéril. Lembremos que Jericó foi amaldiçoada no passado. Cidade amaldiçoada, amaldiçoada por Deus. E estava até então essa maldição, águas ruins e a terra estéril. Não era boa para a plantação, não servia para a lavoura. Mas observem que Eliseu diz no verso 20: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor Deus: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Pronto. Um ato simples. Sal cura água? Fisicamente, mas não tem sentido. Pode ser que o sal tenha os seus efeitos aqui e ali, mas entretanto, era um milagre. Que um pouquinho de sal ali
lançado sobre os mananciais, a fonte da água de Jericó, pronto. No Rio Jordão, sarou as águas. Observe esse particular, irmãos. Precisamos atentar. Se nós formos copiar a mesma coisa, não vai dar certo. Não um ritual as coisas de Deus. Se fizer daquele jeito, dá certo. Como se fosse passo de mágica. Não é assim. Tem que ter a presença, o consentimento, a vontade de Deus. Isso que precisamos entender. A cada momento da nossa vida, qual é a forma de agir. E não copiarmos outro fato, como se o ritual repetido, disso emana poder. Não, o poder emana de Deus. Continuemos mais em frente. Isso sucedeu-se em Jericó. Verso 23, na continuidade do registro bíblico, já encontramos Eliseu subindo a cidade de Betel. Atenção para isso. E no caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele. E diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. O que é calvo? Careca. Eliseu era careca? Mas estavam fazendo isso em zombaria. Verso 24 mostra que vira-se então Eliseu para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor Deus. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Se nós falarmos assim, atentarmos humanamente, ainda mais no século 21, cheio de direitos humanos e estatuto do menor, coitado do Eliseu. Mas nós temos no princípio que Deus levantou Eliseu como juízo também, um juízo sobre o povo. Desrespeito, falta de temor de Deus, ou pelo menos aquela palavra mais simples, respeitar os mais velhos, que hoje também não se leva em conta, mas permanece a palavra de Deus: diante do idoso te inclinarás ou terás respeito, honrarás o que tem as cãs. E eles fizeram o contrário, zombaram, desrespeitaram. De uma certa forma, era a condenação de Deus. Qual é a questão anterior? Não sei. Mas Deus estava fazendo isso. Repreensão. Ninguém se levantou por direitos, mas eu creio que muitos se espantaram e tiveram temor de Deus. A partir de então, ficou como sinal, marca, alerta para aquele povo naquela época. Continuemos mais ainda. Agora indo para o capítulo 3 do 2º livro de Reis. O que temos nessa passagem é uma coisa que já falamos antes, perigosa, mas que não envolvia Eliseu. Não como alguém estava em erro. Porque diz a palavra aqui que na sucessão do reinado de Israel, um descendente de Acabe estava reinando. Quem foi Acabe? Homem ímpio, inimigo de Deus, reprovado. Agora nós temos Josafá reinando em Judá. E o rei de Israel convida o rei Josafá da nação de Judá para ir com ele numa guerra. Se Josafá tivesse guardado a lição, ia escapar dessa. Porque quando ele se associou com Acabe, Deus o repreendeu e não foi boa a empreitada daquela vez. Era para ele estar já fora disso, mas ele aceitou outra vez e fazer uma guerra junto com um rei que não tinha temor de Deus, ainda que estava à frente do povo de Deus. Atenção para esse particular, irmãos. E esses reis, 2 reis, com mais algum outro rei que se associou nessa empreitada de guerra, saíram para o deserto ao encontro do inimigo. Mas faltou água. Caminhando no deserto sem água é morte. E os reis ficaram espantados, vamos dizer quase que em desespero, dizendo: Deus nos trouxe do deserto para nos matar.
Mas Josafá, que era temente a Deus, perguntou: não tem aqui um homem, um profeta de Deus? Vamos consultá-lo. Aí disseram em resposta a Josafá: tem aí Eliseu. Quem é Eliseu? Aquele que derramava água nas mãos de Elias. Olha como é que identifica o Eliseu: aquele que servia Elias. Josafá entende e diz: o Espírito de Deus está com ele, vamos chamá-lo. E Eliseu vem. Observa um detalhe: Eliseu estava na caravana da guerra. Eliseu estava ali, irmãos. Quem estava nessa guerra? Entre outros, o rei de Israel, reprovado por Deus, e Josafá, rei de Judá, temente a Deus. E Eliseu estava no meio daquela multidão caminhando no deserto. Sendo chamado Eliseu, ele diz declaradamente que não atenderia aquele chamado se não fosse a presença do rei Josafá. Porque Josafá temia Deus, então ele respeitava. Eliseu respeitava Josafá. Mas se fosse pelo rei de Israel, ímpio, sem temor de Deus, Eliseu não atenderia, não o veria, não falaria nada. Mas em respeito a Josafá, Eliseu diz que Deus estaria respondendo. E ali por Eliseu é dada a mensagem da parte de Deus: está faltando água? Pois vocês vão ver água, água em abundância. Vocês não vão ver nem nuvem e nem chuva, mas haverá água. O problema do povo era a falta da água naquele momento, então haverá água. Mas Eliseu diz: mas Deus disse que é pouco para ele fazer isso para vocês. Ele vai fazer mais, vai dar todos os seus inimigos nas suas mãos. E isso aconteceu logo na manhã seguinte, raiando o dia. Todo aquele vale estava inundado de águas. De onde vieram essas águas? Não precisa procurar explicação, Deus mandou. E os inimigos, vendo alguma coisa nas águas, águas vermelhas, pelo reflexo da manhã que se levantava, acharam que era sangue, que os exércitos tinham se autodestruído, partiram para o despojo, desarmados, desatentos, desorganizados, e entraram à mercê dos exércitos que estavam esperando, exército de Josafá, também de Israel e os demais. Pronto, foi uma vitória. Mas observemos bem, ali estava Eliseu, que não estava concordando com aquela associação, que não tinha em respeito àqueles que não respeitam a Deus. Mas entretanto ele estava presente na luta das causas de Deus. Ele não estava ausente, continuava ali presente. É um mistério, mas Deus fez assim, e a sua presença ali era importante e foi eficaz, como este caso. Continuemos mais à frente. Estamos agora no capítulo 3, indo um pouquinho mais à frente. Acho bom, podemos ir para o capítulo 4 já. Uma nova história envolvendo Eliseu, profeta de Deus, nosso personagem de estudo, e um fato da vida cotidiana. Eliseu, servo de Deus, ouve o clamor de uma viúva que vem até Eliseu dizendo a respeito de seu ex-marido falecido, que foi temente a Deus e que morreu deixando 2 filhos, deixando dívidas, e os credores estavam cobrando os filhos como servos para pagar a dívida. E Eliseu faz a pergunta para ela: o que eu vou te fazer? O que Eliseu pode fazer? Nada, se não for da parte de Deus. Mas em seguida ele pergunta: o que tens em casa? E ela responde: somente uma botija de azeite. Não falou de farinha, não falou de outros elementos, falou só uma botija de azeite. E Eliseu diz para ela: olha, vai à casa de todas as suas vizinhas, pede vasos, recipientes próprios, muitos, não poucos, e fecha tudo isso dentro da tua casa com os teus filhos, e da botija que você tem com azeite, derrama nesses vasos. E a mulher obedeceu. Ensinamento também da mulher, né, que obedeceu.
fez direitinho e pegou o vaso, começou a derramar. E daquela botija que podia ter uma porção pequena de azeite, continuou vazando azeite até encher aquela primeira vasilha. Ela deve ter entendido, né? Então traz o segundo vaso. E assim sucessivamente são enchidos todos os vasilhames, muitos vasilhames, até que ela disse para o filho: traz mais algum. E eles dizem: acabou os vasilhames, todos já estão cheios. E diz a palavra que o azeite não acabou, não terminou, parou. Por que parou o azeite? Porque não tem mais vasilhas. Se tivesse mais vasilhas, teria mais azeite. Uma coisa que precisamos entender, irmãos: enquanto houver pessoas que estejam disponíveis para serem cheias do Espírito de Deus, o Espírito de Deus é derramado, não acaba. Mas para quando não tem mais vasilhames ou vidas nossas à disposição para serem cheias. Parou. Interessante essa palavra, parou, não é acabou, parou. Porque do poder de Deus não há limite, não se acaba. Mais um passo nessa história. A mulher, com toda a casa cheia de vasilhames, agora cheios também de azeite, corre para Eliseu e diz: ó, fiz como o senhor fez, mandou. Detalhe, ela podia ter as suas ideias, que fazer em seguida. Não, ela volta ao homem de Deus, ou seja, volta à presença de Deus para perguntar: e agora, o que eu faço? Porque a ordem foi até ali: enche os vasilhames de azeite. Está feito. Ela volta a Deus, onde o profeta é intermediário, dizendo: fiz o que foi mandado, e agora? Aí o profeta que diz: vende tudo, paga a dívida e sobrevive do resto. Ensinamento nessa vida da viúva. Ela podia já estou cheio de azeite, agora estou feito, e seguir a vida dela normal. Mas ela não, ela vai seguir nos passos exatos e retornando a Deus para saber o que faz em seguida. Precisamos aprender isso, irmãos. Se Deus nos deu uma orientação de alguma coisa até um ponto, vamos trabalhar até aquele ponto. Chegou naquele ponto, retorna a Deus. Retorna a Deus. Pode dizer: fiz o que mandou, e agora? Às vezes, na vida normal nossa, precisamos estar atentos para isso também. Tem muita gente que não observa isso. Se nos é dada uma missão, a gente deve fazer aquela missão e retornar depois à pessoa que mandou, dizendo: fiz o que foi mandado. E às vezes nós vemos que até mesmo nas fábricas, no nosso dia a dia de trabalhos, ou de estarmos sujeitos a alguém, recebemos uma ordem, fazemos, deixamos por isso mesmo. Não, mas precisamos dar o retorno, voltar à pessoa que mandou e dizer: está feito, ou não está feito, ou faltou isso, ou fez mais aquilo, mas precisamos retornar. É uma questão de ordem nas coisas também. E essa mulher em especial, ainda mais que o assunto era das coisas de Deus. Continuemos, mais um milagre. Observe que esse milagre é diferente do milagre operado por Deus através de Elias. Que no caso de Elias, da botija nunca faltou o azeite, e nem da panela a farinha. Aqui foi diferente. De uma mesma botija, em vez da mulher ficar vivendo o resto da vida com aquele azeite, não, multiplicou num dia só o suficiente para a vida dela toda. Vamos continuar. No nosso estudo, irmãos, do capítulo 4 ainda, a partir do verso 8, uma nova história, um novo milagre da parte de Deus. Existia na cidade de Sunem uma mulher rica, e Eliseu passava sempre por ali, dentro do projeto, do plano de Deus, das missões dadas por Deus. E aquela mulher notou Eliseu, que passava por ali sempre, e ali com ela se alimentava. Ela notou aquilo e falou ao seu marido: olha, esse homem, santo homem de Deus, passa por nós sempre e vem comer pão. Vamos fazer para ele um cômodo, né? Um quarto, colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, colocar um local próprio, que quando ele tiver que passar por nós, não precisa ficar
já se dirige direto para aquele local. Um ato simples daquela mulher. E Eliseu passou a usar aquele quarto. E Eliseu sentiu-se como? Uma obrigação? Ou sentiu-se somente agradecido e queria recompensar a mulher? O que você vai fazer por essa mulher? E a mulher disse: não preciso de nada, tenho tudo, estou no meio do meu povo, vivo em paz. Mas o servo de Eliseu, que nessa oportunidade é Geazi, disse para Eliseu: olha, ela é estéril, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Qual foi a observação? Uma mulher só, dentro daquela época em que as mulheres tinham como honra o gerar filhos, uma mulher que não tinha filhos. E diz a palavra que Eliseu falou só isto: chama esta sunamita. Isso está aí nesse capítulo 4, no verso 15. E o verso 15 diz assim: pelo que disse ele, chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele, Eliseu, disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Eliseu falou que a mulher ia conceber. Aquela que era estéril recebeu uma promessa: vai conceber. Quando? O ano que vem, conforme o costume dos homens, no tempo determinado dos homens. E a mulher estranhou. Observe que ela disse não. Ela não queria? Será que ela não queria? Mas observemos que ela queria, porque ela disse: não mintas à tua serva. Ela tinha aquilo como uma promessa, que era um negócio sério. Estava ela acostumada a não ter filhos? E uma promessa seria despertar uma ilusão, uma esperança vã? Mas diz a palavra no verso 17 que de fato ela veio a conceber e deu à luz um filho, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Pronto, e lá está a mulher, agora com seu menino alegre. Aquela que era estéril agora tem o seu filho. Os anos vão passando, passa-se os anos, tanto que o menino já acompanha o pai para a lavoura, para o campo. E chega um dia lá no campo, o menino reclama para o pai. Qual a reclamação? Ai, minha cabeça. Cabeça, estava doendo? O pai manda o menino para a mãe. A sunamita pega a criança, põe no colo. Se fosse nós, íamos correr logo para o remédio caseiro. Se não tivesse remédio caseiro, ia correr para o médico, chamar a ambulância. Naquele tempo não tinha nada disso. Por um lado é muito bom, porque o socorro é de Deus mesmo. Mas a mulher detém a criança no colo e acontece que a criança morre. A mulher não fala nada. Observe que ela não fala nada. Deposita a criança na cama que Eliseu usava, no quarto de Eliseu. Vai para o marido e pede ao marido autorização e companhia para ir encontrar com o profeta. O marido estranha: não é tempo de buscar profeta, ir para o culto e para a igreja, diríamos nós hoje. Ela diz: não, somente faz isso. Ele concordou e ela vai atrás de Eliseu. Ao longe, Eliseu percebe a mulher vindo, a sunamita, e diz para o seu servo Geazi: vai lá ter com a sunamita, pergunta se vai tudo bem. Vai bem com ela? Vai bem com o marido? Vai bem com o filho? E a mulher diz: vai bem com o marido, vai bem com ela, vai bem com o filho. Mas estava bem, irmãos? Não estava nada bem no aspecto do filho, que estava morto na sua casa. Quero chamar a atenção dos irmãos para um verso, o verso 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, ao monte, pegou nos seus pés. Façamos uma ideia, ela deve se prostrar ali, grudar nos pés de Eliseu, não é isso? Está bom. Continua a palavra. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa.
porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor Deus mo encobriu e não mo manifestou. Atenção, irmãos. O profeta percebeu que a mulher estava triste, amargurada. Mas ele disse o quê? Deixa a mulher aí. A mulher está agarrada nos meus pés. Pode ser falta de respeito, pode ser um incômodo, mas deixa ela aí, a alma dela está amargurada. E Deus, atenção, Deus me encobriu. Deus não me revelou. Eu acho bonito esse ponto, irmãos. De todos os feitos e visões e orientações que Eliseu dava, como outros profetas, tinha que ter o aval, a comunicação de Deus. O homem não é por si mesmo capaz de ver tudo porque é ungido por Deus. É se Deus der. Se Deus não der, não se tem. E nesse caso Eliseu disse, a mulher está amargurada e Deus não revelou por quê. Vai bem com o marido? Vai bem com ela? Vai bem com o filho? Vai, mas e aí? Qual o problema? E observe, irmãos, que muitas vezes não leva tempo para Deus revelar. Porque de outras vezes, numa conversa normal, a orientação vinha de Deus logo e já orientava o que tinha que ser feito. Chama essa mulher, ela vai ter um filho. Agora a mulher chega com um filho morto e Eliseu não sabe, porque Deus ocultou mesmo. Aí a mulher é que diz para ele, expressando a sua amargura, ao dizer no verso 28, e disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Continua, não disse eu, não me enganes? Com essa expressão, Eliseu entendeu, pronto, é o filho. O filho deve estar doente, o filho deve estar morto, alguma coisa aconteceu com o filho. Aqui que Eliseu entendeu, não foi por revelação de Deus, foi pela reclamação da mulher. Observe por que a mulher disse, não me enganes, porque era algo que ela muito desejava. Não ter, já estou acostumado, mas falar que vou ter e depois não ter, ou me dar e depois me tomar, não, isso não. Isso não. Esse é o sentido. No verso 29 nós temos um detalhe mais. E disse ele, Eliseu, a Geazi, cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Então Eliseu já deu a solução. Chamou Geazi, que o servia, e disse, vai com o meu bordão e coloque sobre o menino. Não conversa com ninguém, não cumprimenta ninguém, não responde ninguém se te cumprimentar, e faz isto. Detalhes que só Deus, né, para entender, a não ser que Ele nos revele por que isso. Mas uma coisa podemos dizer, é como uma orientação, vai fazer o que tem que fazer, a ordem expressa é essa, não se detenha com nada, não se distraia com nada. Aí está o aspecto do jejum, irmãos. O jejum é algo assim, deixar de comer, deixar de beber, deixar de dormir, outra coisa, é quando o alvo é buscar a Deus sem distração alguma, tomar o objetivo, é aquele, e não sair do rumo. Mas interessante que a mulher diz, não quero um empregado lá, não quero empregado, não quero que alguém vá, e exige a presença do próprio Eliseu, ao dizer ela assim, desta forma, verso 30, disse a mãe do menino, vive o Senhor Deus e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele, Eliseu, se levantou e a seguiu. Aí Eliseu concordou, a mulher não ia deixá-lo de jeito nenhum. Ele disse a palavra do filho, ele tem que resolver esse assunto. Eliseu vai. Observe, irmãos, para nós aprendermos o verso seguinte, que diz o verso seguinte, verso 31, Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe trouxe a vida dizendo, não despertou o menino. Observe o comportamento de Geazi, foi certo ou errado? Errado. Na verdade, Eliseu mandou fazer aquilo. Se ele fosse na ordem de Eliseu,
poderia ter algum efeito. Mas agora não. A ordem já estava o quê? Cancelada. Porque a mulher disse, não vou te deixar. Outras palavras, você que tem que ir. E Eliseu concordou, Eliseu estava indo com a mulher. Geazi se precipitou. Aí está um fato, em que aquele que é submisso não está sendo submisso, está ultrapassando. A ordem foi antes, mas foi cancelada. Não adianta continuar a fazer. Não tem mais autoridade. Ele passou à frente de Eliseu e foi lá colocar o bordão em cima do menino morto. Não fez nada. E nem ia fazer, porque não é um ritual. O poder não está no bordão, está na autoridade de Deus que deve acompanhar. E volta para Eliseu dizendo, não deu certo. Lógico que não vai dar certo. Seria como dizer, não adianta, não vai viver. Não tem solução. Não tem solução para ele. Geazi procedendo incorretamente, soberbamente e fora de uma autoridade. Aí não dá certo mesmo. Mas observemos a continuidade. Verso 32 em diante, temos um procedimento de Eliseu, particular dele. Foi com ele que isso aconteceu, porque diz que ele entra no seu quarto, na casa daquela sunamita, ora ao Senhor, diz o verso 32 que ele orou ao Senhor. O verso 34 diz que ele subiu à cama e deitou-se sobre o menino, boca a boca, testa a testa, braço a braço. Observe isso, até a carne do menino se esquentar. Depois saiu, andou pela casa, voltou-se outra vez sobre o menino. Aí sim, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Se a gente for fazer isso com o morto, irmão, não vai pensar que vai dar certo não, que não vai dar certo, se não tiver determinação de Deus. E o menino revive. Ele devolve o menino para a mãe. Por que Deus tirou o menino? O nome do Senhor não está sendo glorificado? Está sendo glorificado. O que aquela mulher nunca confessou, está evidente, de que ela desejava muito ter um filho. Deus deu, Deus tirou, para salientar isso, que Deus conhecia o coração dela e estava dando para ela uma bênção. Não era Eliseu. Deus tem poder para dar a vida e de tomar a vida e tornar a dar a vida. Deus abre a madre, Deus fecha a madre. Deus fecha a madre e Deus abre a madre. Nós vamos aprendendo como que Deus pode atuar e tem poder para atuar sobre todas as coisas. Muito bom. Vamos continuar, irmãos, ainda mais um pouquinho somente nesse capítulo que nós estamos atualmente, capítulo 4, fazendo uma interrupção para continuarmos depois somente no nosso próximo estudo. No capítulo 4 ainda, que vamos estar considerando é a partir, irmãos, do verso 38. Diz a palavra que Eliseu voltou a Gigal. E Eliseu disse ao moço para sair buscar algumas ervas e colocar na panela para fazer um caldo, para servir os profetas, o povo que estava reunido com ele ali. Eliseu. E diz a palavra que saíram colhendo alguma coisa que servisse para cozinhar e comer. Mas entretanto, ao fazerem isso, alguém trouxe uma capa cheia de um elemento que não era saudável, era veneno. Na Bíblia, no verso 39, diz que era coloquíntidas. Não conhecemos aqui. E muitas vezes os nomes que vêm não se referem às mesmas plantas que nós conhecemos na atualidade. Os nomes podem estar diferentes. Mas veio veneno. Em vez de colher algumas coisas como couve, né? Poderia fazer um caldo de couve. Veio folhagem que era veneno. Cozinha-se aquilo, serve-se aquilo. Alguém prova e fala, tem veneno. E corre a dizer a Eliseu, o caldo da sopa está envenenada. Colheram coisa errada no meio.
Eliseu nos preocupa, nos precipita. Diz a palavra somente assim, que ele deu ordem para que se apanhasse farinha e ele derrama a farinha na panela. Verso 41. Lemos dessa forma. Porém ele diz: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Alguém poderia dizer: farinha anula veneno? Farinha é antídoto de veneno? Na verdade, irmãos, não. Ainda que uma farinha, qualquer farinha, possa ter um efeito paliativo, entretanto aqui é poder de Deus. E se algum estiver envenenado, não adianta dar farinha para ele, não. Se Deus não mandar, não é por ritual. Nós não vemos mais esse fato sendo repetido outra vez para dar saúde a alguma coisa. Mas observe, entretanto, que o Senhor disse, né, que esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Como também diz, beberão alguma coisa que tenha poder de morte e não lhes fará mal algum. Por isso mesmo que aquele costume de se dar graça a Deus pelo alimento é importante. É uma forma de agradecimento a Deus, de reconhecimento que Deus é quem nos supre nas nossas necessidades. E também, se há algum mal, seja retirado o mal. Nós já ouvimos muitos testemunhos de pessoas que oraram sobre algum alimento ou tomar algum alimento e ali estava uma armadilha, entretanto Deus desfez o mal, o veneno que havia, pronto, e o alimento foi alimento mesmo saudável. Mas são milagres na vida de Eliseu. Observe, irmãos, que Eliseu está como substituto de Elias, mas não está fazendo descer fogo do céu. Os sinais são diferentes, as operações de Deus são diferentes. Há um mesmo Deus que operou em Elias, que agora opera em Eliseu, mas a forma é outra, o tempo é outro, e Deus quer operar de forma diferente. Nele há variedade de poder para fazer todas as coisas. Continuando mais um pouquinho só, indo agora para o verso 42 desse capítulo. Aqui já diz a palavra que alguém trouxe para Eliseu e para os profetas reunidos 20 pães de cevada, 20 pães, espigas verdes na sua palha. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Dá ao povo para comer. Quantos estavam reunidos? É um número suficiente para que o servo de Eliseu dissesse: mas como? 20 pães para essa turma toda? É muito pouco. Mas da parte de Deus, pelo profeta, vem a palavra, que diz no verso 43, no final, quando Eliseu diz: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor Deus: comer-se-á e sobejará. E isso de fato aconteceu. Então lhes pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, sobras, conforme a palavra do Senhor. E quantos eram os homens? Cerca de 100 homens. 20 pães para 100 homens. Deu para todos comerem e ainda sobrar. Deus pode fazer todas as coisas, irmãos. Observe, entretanto, atentemos, o poder está com Eliseu, mas não é de Eliseu. Muitos milagres são feitos, mas todos eles é porque Deus está consentindo, Deus está operando. Ninguém vai ousar dizer que tem unção de Deus para fazer alguma coisa baseado que tem unção de Deus. Tem que perguntar, tem que estar na direção do Senhor. Aí sim, Deus pode ser glorificado nessa vida. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova.
Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.